Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Luiz Carlos e você está assistindo ao Petecando. Eu gostaria de pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para mais novidades. E logo após a vinheta, vamos para o nosso quadro Estatísticas e Números. No vídeo de hoje, iremos falar sobre a Inter de Milão, o time que quebrou a hegemonia da Juventus na Itália e se sagrou campeão pela 19ª vez na sua história, e deixou para trás o seu maior rival, o Milan, com 18 campeonatos. E falando em Série A, o último título da Inter aconteceu na temporada 9 e 10. Sim, com aquele time histórico que conquistou a tríplice coroa do Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões. Depois disso, a última taça foi a Copa da Itália, na temporada 10 e 11, após vencer o Palermo por 3 a 1. Mas até ganhar o seu 19º Scudetto, os Nerazzurri sofreram. Foram anos comendo poeira atrás da Juventus e vendo a rival de Turim disparar com 36 títulos. Após a melhor época do clube, todos viram a Juventus ganhar em sequência 9 campeonatos italianos, taças essas que compreendem da temporada 11-12 até a 19-20. Mas e a Inter? Durante esse período, o time de Milão ficava a ver navios. Resultados frustrantes foram transformando aquela Inter vencedora em um time instável, com resultados ruins e que mal se classificava para as Copas Europeias. Para ilustrar com números, fizemos esse levantamento dos anos de seguintes fracassos dos Nerazzurri. Começamos da temporada 11-12. Um time do sexto lugar com apenas 58 pontos. Ganhou 17 jogos, empatou 7 e perdeu 4 partidas. O ataque e a defesa foram equilibrados. Os jogadores de frente marcaram 58 vezes, enquanto a parte defensiva sofreu 55 gols. Com esse desempenho fraco, a Inter ao menos conseguiu uma vaga na Liga Europa da temporada seguinte. Falando nela, a temporada 12-13 marca a volta dos Nerazzurri para a Liga Europa, que não a disputava desde a temporada 2003-2004. Porém, não foi o que se esperava. Acabaram sendo eliminados na fase de oitavas de final para um Tottenham. Com um gol marcado pelos ingleses na Itália, foi o responsável pela queda no torneio continental. Voltando ao campeonato nacional, a Inter fez sua pior campanha dentre o período em questão. Fechou em nono com 54 pontos, vencendo 16, empatando 6 e perdendo outras 16 partidas. E mais uma vez, ataque e defesa trabalharam em conjunto para ajudar a piorar a situação. A defesa levou 55 gols e o ataque marcou apenas 57. Sem disputar torneios continentais, a Inter focou suas forças para a Série A e para a Copa da Itália. Porém, nada deu certo, e lá se vai mais uma temporada sem título. Na Copa, não conseguiu passar da Udinese nas oitavas de final, e na Liga, bem, foi um pouquinho melhor. Conquistou um quinto lugar com os artilheiros argentinos Rodrigo Palácio e Mauro Icardi, marcando a maioria dos 62 gols naquele campeonato. A defesa, que contava com os ídolos Esteban Cambiasso e Javier Zanetti, levou apenas 39 gols. E com esses números, a Inter volta a disputar a UEFA Europa League. A temporada, que começa com esperança, vai se tornando um pesadelo. Eliminação na Copa Itália para Napoli por 1 a 0 nas quartas de final. E o retorno à Liga Europa? Bem, outra eliminação após 2 derrotas para o Wolfsburg, no agregado ficando 5 a 2 para os alemães. Após esse vexame na Liga Europa, só sobrou para a Inter a Série A, e não teve um final feliz. Amargou um 8º lugar com 55 pontos, vencendo 14, empatando 13 e perdendo 11 partidas. A defesa tomou 49 gols, enquanto o ataque marcou 59 vezes. Mais uma vez, o foco é apenas nacional, já que não disputa nada internacionalmente. Os resultados, pelo menos na Liga, foram bons. Dessa vez, ficou entre os 4 melhores, coisa que não acontecia desde a temporada 10 e 11, quando terminou em segundo lugar. Os números que deram o 4º lugar à Inter foram 20 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. A defesa e o ataque foram bem novamente, levando 38 gols e os homens de frente marcando 50 vezes. Classificação para a Liga Europa na temporada 16 e 17. Outra vergonha para os Nerazzurri. Começando pela Liga Europa. Ok, o grupo não era um dos mais fáceis, porém o desempenho foi tão ruim que a Inter terminou em último com apenas 6 pontos, ficando atrás de Southampton, Apoel Beersheva de Israel e Sparta Praga. Após esse duro golpe, partimos para a Copa Itália. Mais uma eliminação para o lado preto e azul de Milão. Dessa vez foi para a Lazio, que viria a ser a vice-campeã. E novamente só sobrou a Série A. Vou dar um tempinho para vocês aí de casa adivinhar o que aconteceu. Isso mesmo, mais uma vergonha. Dessa vez foi um triste 7º lugar, somando 62 pontos. Venceu 19 jogos, empatou 5 e perdeu 14 vezes. Pelo menos o ataque foi bem. Marcou 72 vezes, enquanto a defesa sofreu 49 gols. Temporada 16 e 17 acabou e começamos a 17 e 18 com um baque daqueles bem sentidos. Uma eliminação na Copa Itália para o Milan na prorrogação por 1 a 0.
E novamente, hora de recolher os cacos dessa tragédia e focar mais uma vez na Série A. Como a Inter vem alternando entre temporada boa e ruim no Calcio, essa foi a boa. Terminou em quarto lugar com 72 pontos, onde venceu 20 jogos, empatou 12 e perdeu apenas 6 partidas. O ataque marcou 66 vezes, enquanto a defesa tomou 30 gols. Graças a esses bons números, foi conquistada uma vaga para a Liga dos Campeões na temporada 18 e 19. Temporada nova e vida nova? A torcida da Inter já estava cansada de tantos fracassos ao longo dos anos. A vaga conquistada de forma suada para a Liga dos Campeões trouxe ventos novos para o lado azul e preto de Milão. Pelo menos era o que esperavam, mas não foi bem assim. O baque começa na Liga dos Campeões, após cair num grupo dificílimo com Barcelona, Tottenham e PSV. A Inter foi eliminada ao terminar em terceiro no grupo. Ainda dava tempo de pegar os cacos que sobraram e tentar juntar para a Liga Europa, mas antes tinha mais uma eliminação para a conta. Derrota para a Lazio, que viria a ser a campeã, e foi de maneira dramática. Após perder por 4-3 nos pênaltis, a Inter dá adeus à Copa Itália. E eis que surge uma esperança para a torcida. Vitória tranquila na fase anterior às oitavas de final da Liga Europa, contra o Rapid Viena da Áustria, e passagem garantida para as oitavas. Confronto complicado contra a sensação do torneio, o Eintracht Frankfurt. Outra eliminação para os alemães, dessa vez foi por 1-0 no jogo de volta em Milão, e mais uma vez só restou para a Inter a Série A, que foi mais um quarto lugar para a conta. Foram 69 pontos para 20 vitórias, 9 empates e 9 derrotas. O ataque fazendo 57 gols e a defesa levando 33. E novamente passagem garantida para a Liga dos Campeões. E agora sim, uma possibilidade real de grandes voos. A temporada 19-20, ou a temporada do quase, começa com a chegada do técnico multicampeão Antônio Conte. Além dele, chegam também os badalados Romelu Lukaku e Christian Eriksen. O último chegando no meio da temporada. Com um time estelar e um técnico competente no comando, a diretoria e a torcida esperam bons resultados dessa vez. E eles vieram. Não exatamente como queriam, mas deram esperança à torcida. A primeira queda na temporada acontece novamente na Champions League, após entrar num grupo com Borussia Dortmund e os já conhecidos de outros carnavais, Barcelona e Sparta Praga. A eliminação veio ao ficar em terceiro, mas ainda dando a oportunidade de disputar a Liga Europa. A segunda eliminação, quase que em sequência à primeira, aconteceu na Copa da Itália. A derrota contra o Napoli acontece nas semifinais da competição, fase essa que a Inter demorou a chegar. Após mais uma derrota e frustração da torcida, chega a hora de focar na Liga Europa e no Calcio. Passando pelos 16 avos da Liga Europa após vencer o Ludogorets da Bulgária, chegou a vez de enfrentar o Getafe da Espanha, mas a pandemia acabou atrasando os planos. Após meses parado, o futebol volta, e a Inter entra em campo contra o Getafe. Vitória nerazzurri garantida por 2-0, com gols de Lukaku e Eriksen, além da passagem para as quartas de final. O adversário da vez é o Bayer Leverkusen, e se você se lembra bem, os alemães vêm sendo os carrascos da Inter nas últimas participações. Mas dessa vez a história foi diferente. Disputando jogos únicos por conta da pandemia, a Inter vence por 2-1 e passa para as semifinais, onde vence sem dificuldades o Shakhtar Donetsk por um sonoro 5-0. Pela primeira vez em muito tempo, a Inter chega numa final de Liga Europa, e o rival seria o tradicionalíssimo e maior campeão do torneio, o Sevilha da Espanha. Jogo duro e derrota muito sentida pela maneira que se deu. Em um primeiro tempo de 4 gols, a Inter sai na frente do placar, ainda no início do jogo com gol de Lukaku. Mas De Jong marca 2 vezes e vira para os espanhóis, e ainda dá tempo de Godin empatar para os italianos. Já na etapa final, o Lukaku marca, mas para o Sevilha, gol contra que decreta a 6ª taça da Liga Europa para os espanhóis. Final de jogo, Sevilha campeão 3, Inter 2. Sobrou o campeonato italiano. E como foi o desempenho? Lembra quando eu disse que essa foi a temporada do quase? Então, a Inter terminou o campeonato em segundo, com 24 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, totalizando 82 pontos, um pontinho atrás da campeã Juventus. E após sofrer em anos anteriores, a temporada de 2021 trouxe alegria para a torcida. O título veio após um campeonato consistente, no qual foram 28 vitórias, 7 empates e apenas 3 derrotas em 38 rodadas. O ataque trabalhou muito bem e foi o melhor ao marcar 89 gols, enquanto a defesa também desempenhou bem o seu papel e levou apenas 35 tentos. Um trabalho excelente de Antônio Conte, que contou com um elenco muito qualificado e fez com que Romelu Lukaku brilhasse ainda mais. O atacante belga de 28 anos fez uma temporada incrível, sendo o principal destaque do time de Milão. Dos 89 gols que a Inter fez no campeonato, ele participou efetivamente de 35,
sendo 24 gols e 11 assistências, o que corresponde a 31,15% dos gols da Internazionale na Série A. Porém, nem tudo é alegria para a torcida. No final da temporada, em comum acordo com a diretoria, Antônio Conte rescinde com a Inter. Durante a sua passagem, foram 102 jogos, com 64 vitórias, 33 empates e 15 derrotas, além do Scudetto. E mesmo com a trajetória curta, Antônio Conte sempre ficará na história nerazzurri. Gostou do vídeo? Você pode deixar um joinha e compartilhar com seus amigos para mostrar a trajetória desse gigante italiano. Se inscreva para mais conteúdos como esse e além de mais novidades. Até mais!